Olá pessoal, boa noite. Esse aqui é mais um vídeo do canal Enquanto a Vela Queima e hoje estamos juntos aqui para poder tratar sobre uma data muito importante, né? Uma data de celebração à deusa Hécate, né? E nada melhor do que a alta sacerdotisa Vivian para poder tratar aí sobre esse assunto e a gente poder se aprofundar um pouco mais sobre isso. Espero que vocês recebam esse vídeo além, né, claro, da questão da informação, do conhecimento, mas também como uma homenagem à deusa, que é uma forma carinhosa que a gente tem de poder honrar o nome da deusa e poder propagar um pouco mais sobre a cultura, as culturas pagãs, sobre a magia e sobre a própria bruxaria. Então, minha irmã, se sinta à vontade para poder introduzir sua fala, tá bom? E a Tá gente. bom. Pronto, perfeito. Então, boa noite, pessoal. E hoje, que vídeo especial, né? Eu, como uma boa bruxa hecatina, fico muito feliz de estar trazendo para o canal, né, Iago, essa homenagem, né, sincera nossa para essa deusa que me acompanha há tantos anos, que é Hecate, né? E hoje, pessoal, quero falar de uma das deusas, né, que eu julgo uma das mais complexas da mitologia grega, né? Quando pensamos, né, nela, né, em Hécate, normalmente lembramos da magia das encruzilhadas, né? Ela é muito conhecida como a Senhora das Encruzilhadas, né? Da noite, né? A Senhora dos Mortos. Mas essa imagem foi construída ao longo do tempo. A origem de Hecate provavelmente está relacionada à Anatólia, especialmente ali a região da Cária. E depois ela foi incorporada à tradição grega. Quando a gente vê a Teogonia de Hesíodo, Hécate aparece como a filha de Astéria e de Perses, descendendo dos titãs. E existe algo muito interessante nisso. Quando Zeus assume o poder, ele não elimina os privilégios de Hécate, muito pelo contrário. Ele a honra e reconhece o seu poder sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Hécate também tem uma relação familiar muito próxima com a deusa Ártemis. A mãe de Hecastéria é a irmã de Leto, mãe de Ártemis. Por isso as duas são primas. Em alguns epítetos, até Ártemis é considerada a própria Hécate. Com o tempo, Hécate passou a ser associada a outras deusas, né? Principalmente a Selene, Deméter e a Perséfone. A relação com Perséfone é especialmente importante. No hino homérico a Deméter, Hécate participa da busca por Perséfone, depois que ela é levada para o subterrâneo, para o submundo, para o Hades. E é justamente aí que Hécate começa a assumir cada vez mais esse papel de deusa dos limiares. Ela está entre os mundos, entre a vida e entre a morte, entre a noite e entre o dia, entre um caminho que finaliza e o outro que começa. Por isso, pessoal, aparecem em seus principais símbolos as tochas que iluminam, as chaves que abrem as portas,
os cães que acompanham e as encruzilhadas. Existe ainda, pessoal, a famosa Hécate Tríplice, embora hoje muita gente associe suas três faces, as faces da Lua, ou ao passado, ou ao presente e ao futuro, essa interpretação não explica toda a história antiga da triplicidade de Hécate. Então, mais do que simplesmente uma deusa da bruxaria, né? Vamos combinar que o nome bruxaria nem é assim dado realmente chamado, expressado pelas antigas parteiras, pelas antigas benzendeiras, pelas antigas curandeiras, né? Esse nome foi dado, digamos assim, pela igreja, né? Mas a gente, então, como ato mesmo de posicionamento, aderimos esse nome, né? Então, Hécate é uma deusa das passagens e da bruxaria, dos caminhos, das fronteiras. E talvez seja justamente essa capacidade que ela tem de transitar entre diferentes mundos e em diferentes tradições que faz, pessoal, dessa deusa uma das figuras mais fascinantes de toda a história da humanidade. Tá bom, pessoal? E hoje a gente queria falar um pouquinho sobre ela. Perfeito, perfeito. E é isso, irmão. Quer colocar alguma coisa? Com certeza. É, assim, eu acho que é sempre importante a gente ressaltar o quanto que a bruxaria, e aí considerando que hoje é um dia voltado a uma deusa associada às bruxas, o quanto que esses povos pagãos sofreram perseguição, historicamente falando. Então, lá como a Leis Maleficaram, né, a caça às bruxas, a instauração da Inquisição, foi sendo criada uma narrativa muito distorcida do que era a realidade. É claro que a moral de um pagão é distinta da moral de um cristão, né? Existem códigos sociais distintos, mas isso não era suficiente para instaurar um ódio a essa cultura, né? Então você vai ter associações absurdas, por exemplo, a ideia de que as bruxas saíam em sabás, voando nas suas vassouras para encontrar o diabo e copular com ele, por exemplo. Sendo que o diabo nem faz parte da cultura pagã, entendeu? O diabo é uma invenção cristã e foi sendo imputada a elas. Outra coisa é que a igreja ela não olhou a cultura local. Ela associou as bruxas a tradições mesopotâmicas para poder criar uma narrativa judaico-cristã, historicamente judaico-cristã, contra os povos pagãos. Então, muito do que a igreja associava como prática dos povos pagãos locais, nem condizia com o que eles estavam dizendo que era. Então, eles vão dizer que a magia, por exemplo, surge com Zaratustra, por exemplo. Entendeu? Sendo que as práticas dos povos pagãos, por exemplo, da Europa não tem nada a ver com Zaratustra. Entendeu? Você vai ver, por exemplo, que eles diziam que as bruxas voavam com Heródias, né, que seria uma parente do rei Herodes. Qual é a relação das bruxas do povo pagão da Península Ibérica, por exemplo? Eu estou citando esse específico, né, porque a gente vai ter outros lugares aí onde você vai ter essa caça, mas porque a gente sofre mais influência dele, né? Com Heródias. Nenhuma, entendeu? Então, eles criaram uma narrativa, imputaram sobre os povos pagãos crenças que não faziam parte da sua construção e passaram, em nome disso, a perseguir todo mundo. Na Alemanha, por exemplo, né? Em Portugal, eles tiveram o bom senso de entender que o Leis Maleficaram era um livro muito supersticioso. Então, grande parte do que era
do que era a perseguição das bruxas, na verdade podiam ser tratados, por exemplo, com um gorro na cabeça e uma penitência de frente à igreja, entendeu? Ou então um pedido de desculpa público, né? Então você vai ter na Inquisição em Portugal uma quantidade menor de mortes nesse sentido, por causa da ideia da superstição, né? De que o livro era muito supersticioso. Porque se vocês forem ler, é importante que leiam, vocês vão ver que é absurdo dizer, por exemplo, que o diabo pegava o sêmen de alguém em outra parte do mundo, e aí, considerando que o diabo não copulava, segundo o livro, o diabo ele pega, que ele era um íncubo, né? Ou um súcubo, dependendo de com quem ele estava mantendo relação sexual, ele fazia voar o sêmen até fecundar a bruxa, entendeu? O sêmen de outro... E sem falar, né, que o Males Maleficarium é um livro também que relata torturas, né? Sim. Que eram feitas por essas mulheres. Então, na época da Inquisição, pessoal, uma mulher ela era considerada bruxa só pelo fato dela ser bonita. Sim. Então, na verdade, era uma grande perseguição às mulheres. Sim. Então, se uma mulher, sei lá, se o inquisidor se sentiu atraído por uma mulher, aquela mulher, ela tinha um pacto com o demônio, né? E por isso que ela era tão atrativa para aquele inquisidor. Era tipo essas coisas assim absurdas. Por exemplo, existe uma ideia, por exemplo, do fascínio, né? Que você vai estudar isso dentro da magia, mas que os inquisidores vão atribuir a por exemplo, essa questão da sedução. O fascínio seria um poder nos olhos do sujeito que exerce controle mental contra o outro. E eles acreditavam que era isso. Por exemplo, se a mulher era muito bonita, chamava muita atenção, é porque ela exercia uma magia, né, diabólica, e necessariamente diabólica, contra outros indivíduos, né? Porque eles não concebiam qualquer outra prática que não fosse ou é de Deus ou é do diabo. Então, por exemplo, tem uma loucura, né, que é citado no livro, por exemplo, de que bebês não batizados eram utilizados em rituais de sacrifício. Pô, mas se o bebê não é batizado, ele é pagão. Porque uma pagã vai matar outro pagão. Entendeu? Não faz o menor sentido. Então você começa a analisar que foi construída uma narrativa muito mal elaborada, historicamente completamente distorcida, com base, né, a ideia de mundo que eles tinham era a base bíblica, né? Então eles não tinham uma noção de história, de aquele povo surgiu de determinado lugar, logo ele sofre determinado corrente na historiografia atual. Eles se baseavam nos textos para poder imputar a essas mulheres essa origem. Então, quando o Roma se converte, aí a gente tem o quê? Esses que eram povos, que eram deuses pagãos, passam a ser assimilados também, grande parte deles passam a ser assimilados pela cultura católica. E aí aquele rio que antes era sagrado porque pertencia a uma divindade X ou Y, agora é sagrado porque pertence ao santo. Então você tem uma substituição desses nomes, né? E aí disso surge o que a gente chama de catolicismo popular, de rezas heréticas, né? De rezas populares. Então, grande parte do que a gente entende sobre bruxaria aqui no Brasil, aí a gente necessariamente vai ter que falar de catimbó de novo, porque dentro do catimbó a gente tem o que a gente chama de bruxas, que são espíritos, né? Encantados, ligados a mulheres que faziam parto, a mulheres que benziam, a mulheres que faziam garrafada, raizeiras, mateiras, associadas a isso, né? A essa prática que vem derivada da Europa. Então, grande parte do que a gente construiu dentro do Nordeste em relação a isso advém dessa cultura trazida pelo nosso colonizador, né? Então, enfim, eu acredito que hoje esse é um dia muito especial da gente poder relembrar e até, como eu falei, uma celebração, mas não somente a deusa Hécate, né? A memória de todas essas mulheres que até hoje existem e vivem, principalmente no interior, que continuam essa prática, né? E que muitas delas
devido ao processo de alienação, acabaram se esquecendo das suas origens, né? Mas estas também são protetores e guardiães da tradição. Então, rezadores, benzedores, raizeiro, herveiro, todos esses merecem o nosso máximo respeito, máxima admiração, porque eles são protetores da tradição. De uma tradição que está protegida pelo envolto católico de santos e tudo mais, sabe? E eu acho também assim muito interessante, pessoal, porque a gente tem que o que é que eu particularmente tento muito trazer é exatamente quebrar essa ideia de que Hecate é apenas uma deusa negra, né? Que é muito dentro disso, né? Que acredito que traz muito essa simbologia da bruxa que foi dada como a estereotipada por esses seres, né? Esses homens, esses inquisidores, né? Que se citou o Maris Maleficari. E é impressionante, porque a gente está falando de uma coisa que aconteceu há muitos anos. E até hoje ainda se encontram, né, no imaginário popular aquela imagem da bruxa sendo essa daí, né? Diabólica. E Hecate, eu acho que foi uma das que mais sofreu isso, né? Porque muitas vezes, quando a gente conversa com alguém, eu pelo menos converso com alguém, eu tenho que trazer toda uma explicação, né? Que a encruzilhada é um ponto de decisão de escolha de caminho, que ela não é aquela que vai levar você para um mundo sombrio, mas é a que vai te guiar, né? As tochas de Hecate são a representação dessa iluminação, né? Ela dá a direção, ela orienta o caminho para a luz, né? Para que a gente saia dessas armadilhas que muitas vezes a vida nos coloca, né? Armadilhas até mesmo da nossa consciência, né? Na jornada que a gente fez, que é só sobre a deusa Hecate, de um mês em homenagem a ela, a gente conversa muito sobre esses aspectos, principalmente trazendo a consciência do psique, né, do psicológico, né? Muitas vezes também as pessoas têm uma falsa visão que a bruxa é só aquela que vai ter um monte de cristalzinho, acender um incenso e é isso, deu, isso aí é ser bruxa, né? Gosta de ervas e só isso, né? Mas a bruxa, ela tem um papel muito mais profundo, né? Que é a cura genuína, é a cura que faz com que a gente encare as nossas sombras. E quando a gente fala de encarar as sombras, nós não estamos falando em deixar expandir um lado ruim. Não, a gente está falando em nós nos voltarmos, né, para o que nos proíbe, nos limita de seguirmos de uma forma produtiva as nossas vidas. Então a bruxaria ela também traz toda essa visão, que é uma visão que a gente vai encontrar na alquimia, é uma visão que a gente vai encontrar dentro até mesmo de um caminho hermético, né? Dentro de um caminho da alta magia, dentro de um caminho iniciático como todos os outros, né? Que são muitos. Mas o que eu vejo e é o que eu sinto é que a bruxaria ela é muito mais palpável. Nós conseguimos de fato ter um caminho até prático, né? E muitas vezes a gente nos perde até sendo magos, né? Sendo buscadores, ocultistas e místicos apegados apenas ao teórico. O teórico, ele é muito importante, eu não estou dizendo aqui que não é, ele é extremamente importante, devemos estudar. Mas só o estudo e o mental apenas com excesso de informações não movimenta nada.
Então, o que eu acho mais incrível da bruxaria catina e da próprio caminho de todas as outras vertentes da bruxaria é que ela nos traz a possibilidade de fato vivenciar um caminho, né? Ela nos traz a possibilita ser palpável no dia a dia. E eu acho que isso aí está o grande lance, né? O grande quê da bruxaria. E talvez por isso que hoje em dia a gente está tendo novamente mais um renascimento aí da bruxaria. Nossa, quantos que a gente já passou, né, Iago? Eu desde os 16 anos, né? Você também, desde de muito novinho, desde os 12, eu acho, né? Não me recordo quando foi que você iniciou. Foi bem novinho. Quando eu comecei a ter contato com a bruxaria, eu tinha em torno aí de uns 13, 14 anos de idade, né? É. Então, gente, eu acho que hoje, além de ser uma homenagem à deusa Hecate, é também, como o irmão falou, é um esclarecimento, uma homenagem a todas as bruxas, todos os bruxos que ainda sofrem preconceitos, até mesmo dentro do meio mágico. Meu Deus, e como tem. Então, pessoal, o que eu queria passar, o que eu queria trazer é isso. Tenham abertura, busquem, conheçam. Hecate não é só uma deusa do submundo, uma deusa tenebrosa, é o contrário, né? Ela reina sobre todos os mundos, inclusive o terreno nosso. E em cada um deles ela trabalha e nos leva a uma evolução pessoal gigantesca. Tá? E é isso, irmão. Perfeito, meu, perfeito. Eu só gostaria de fazer uma colocação e para o vídeo nem não ficar tão longo, eu já encerro e a gente segue o baile, tá bom? Mas uma colocação sobre a sua fala em relação à questão do conhecimento, né, de estudar e não praticar. Eu percebo que existem dois campos de tradição. E aí, dentro desses dois campos, não são campos opostos, às vezes eles se misturam. Mas você vai ver, por exemplo, a bruxaria, o xamanismo, grande parte das tradições africanas. O conhecimento começa pelo corpo e sobe para a compreensão. E aí outras práticas como, por exemplo, a filosofia, a alta magia, enfim, a Kabbalah, por exemplo, são conhecimentos que vêm para a cabeça pela intelectualidade e vão para o corpo. Se eles não fizerem esses movimentos, ou da cabeça para o corpo, ou do corpo para a cabeça, o sujeito não se move. Então é importante entender que muitas vezes esse preconceito que se tem sobre, por exemplo, a bruxaria, sobre as tradições africanas, e teve muito, né, chamado de baixa magia muitas vezes, ou aqui no Brasil de baixo espiritismo. Na verdade, era uma dificuldade de compreensão do homem europeu de que aquele sujeito usava o corpo para se expressar. Então, a dança, e aí você pode pegar, por exemplo, as práticas de magia, de alta magia, por exemplo, europeia e tal, ou inclusive norte-americana, por exemplo, e colocar as práticas de magia africanas, indígenas. Você vai ver que nos povos africanos, indígenas, você vai ter uma quantidade de cores muito maiores, de movimentos muito maiores, de musicalidade muito maior, de expressões, inclusive psicossomáticas, assim, né? Muito maiores. E aí dentro da alta magia você vai encontrar uma relação de intelectualização, os movimentos são mais singelos, assim, são mais direcionados, são menos frenéticos, por exemplo. E aí o que acontece? Cada um está trabalhando uma esfera da compreensão da expressão mágica. Entende? Só que pela minha incapacidade de compreender a esfera do outro, aí eu digo que o outro é porque é baixo, ele é inferior, entendeu? Do mesmo jeito a música, por exemplo, se você for ver, por exemplo, vou escutar uma música, um canto gregoriano, tu vai ver o que é uma coisa ali, lindo, perfeito, incrível,
Mas aí eu vou escutar aqui um Xirê de Oxalá aqui, o Xirê de Exu aqui. Uma gira de Exu. Aí você vai ver o tambor batendo, as pessoas cantando, as diversas expressões da voz, né? Porque não é uma coisa belamente afinada, mas é uma coisa que, na medida em que aquilo expressa a alma, entrega um sentido de vida muito maior. Então a idosa que não sabe cantar está lá no meio cantando. A criança está lá no meio cantando. A adolescente, a mãe, o pai, está todo mundo cantando ali. Então são expressões humanas distintas. E todas elas são vias autênticas para o encontro com isso que a gente chama de espiritualidade, né? Então, é isso, minha irmã. Eu vou dar por encerrado. Eu peço que a irmã possa fazer aí o nosso ritual do enquanto a vela queima para a gente poder encerrar, tá bom? Então tá bom, meu irmão. Eu quero agradecer imensamente, novamente, o companheirismo, né? A dedicação, porque a gente sabe o quanto que isso é difícil para nós, né? Tem todo um processo por trás desses vídeos. Então eu quero agradecer imensamente ao irmão por estar aqui, por estar construindo esse projeto maravilhoso junto comigo. E eu quero agradecer a vocês que estão chegando, que estão acompanhando, que estão nos ajudando, tá? Deixem aqui nos comentários se vocês tiverem dúvidas, se quiserem que a gente traga algum assunto interessante. A gente fica à disposição desse bate-papo, dessa construção, desse espaço dedicado mesmo ao que a gente gosta, que a gente ama fazer, a espiritualidade, a construção, né, de uma consciência maior sobre todos esses aspectos. Dou-me por terminada. Eu quero dizer Krairi Hecate novamente e hoje, por enquanto, ficamos por aqui enquanto A a vela vela queima. queima. Tchau, pessoal.